Por que você continua sorrindo enquanto algo dentro de você grita por socorro? Quantas vezes você calou sua intuição para preservar uma paz que só existia na superfície? O mundo aplaude a mulher boazinha, a que compreende tudo, perdoa tudo, se adapta a tudo. Mas ninguém pergunta o que ela enterrou para continuar agradando. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos dentro de nós retorna do lado de fora como destino. E talvez aquele narcisista não tenha sido um acidente. Talvez ele seja o espelho distorcido da sua própria sombra ignorada. Você sente, não sente? A sensação de que algo está errado, mesmo quando todos dizem que está tudo bem. Como se houvesse um roteiro invisível, onde você sempre termina no papel de quem ama demais e recebe de menos. Mas e se essa repetição não for azar? E se for um pacto inconsciente com partes suas que você ainda não ousou encarar? Jung chamou isso de ânima aprisionada, a alma domesticada pela ilusão do afeto, sempre esperando ser validada por quem não sabe nem se validar. O narcisista fareja essa prisão e dança sobre ela com maestria. Há um código escondido nesse jogo, uma lógica perversa disfarçada de romance. Uma dança simbólica entre vítima e predador, onde a única saída real é também a mais temida, deixar de ser boazinha. Não estou falando de vingança nem de gritos. Estou falando de algo mais silencioso e infinitamente mais devastador. Jung ensinou que o inconsciente só muda quando é confrontado. E há golpes mentais que não ferem, mas libertam. Golpes que não se aprendem com frases prontas, mas com o desabrochar de uma força que você nem sabia que tinha. Mas cuidado, o processo de quebrar esse ciclo não começa com força. Começa com um colapso interno, um momento de ruptura onde você percebe que seu silêncio não é mais virtude, é autoabandono, que seu sim constante é um grito inconsciente de "me ame, por favor". E quando essa ficha cai, o chão treme, porque você percebe que o maior manipulador não foi o outro, foi a sua própria esperança de ser salva sendo usada contra você. Jung chamaria isso de aniquilação simbólica, o ponto em que sua persona se quebra para que a alma enfim possa respirar. Você está pronta para ver o que há por trás do espelho? Para descobrir os 5 golpes que não são ataques, mas rituais de libertação? Não se trata de humilhar um narcisista. Trata-se de recuperar partes suas que ele sequestrou com o seu consentimento. Mas antes que eu revele esses mecanismos ocultos, preciso que você sinta o que sempre evitou, o desconforto de finalmente parar de agradar, porque só quem enfrenta esse abismo interno é capaz de acessar o segredo que Jung deixou escondido nas entrelinhas da psique feminina. E ele está mais próximo do que você imagina. Você já se perguntou por quê, mesmo sabendo que está sendo usada, você continua tentando agradar? Como se houvesse uma voz silenciosa dentro de você que sussurra: se eu for doce o suficiente, ele vai mudar. Mas ele não muda. Ele aprende a usar o seu sim como armadura. A sua bondade vira coleira, e o que parecia amor se transforma numa prisão de vidro, bonita por fora, mas sufocante por dentro. Carl Jung escreveu que tudo aquilo que resistimos no outro é muitas vezes um reflexo da parte de nós que foi silenciada. E talvez o narcisista seja, no fundo, o eco da sua própria ausência. Há um ponto onde a gentileza vira submissão, onde o cuidar vira se anular. E ninguém te avisa quando isso acontece. Porque tudo começa com gestos pequenos. Abrir mão de um desejo aqui, engolir uma verdade ali, vestir um sorriso quando o peito sangra. Mas chega uma hora em que você não sabe mais o que sente, apenas repete o que esperam de você. É aí que o narcisista entra, como se pressentisse o exato momento em que sua alma começa a se apagar. E ele não vem para te completar. Ele vem para tomar o que restou. Você foi treinada para ser boa, para não levantar a voz, para entender os outros, mesmo quando ninguém entende você. E isso soa bonito no papel. Mas Jung nos lembra que aquilo que é reprimido
se vinga. A raiva negada se transforma em culpa. A dor abafada vira dependência. E o vazio que você sente não é falta de amor, é ausência de si mesma. O narcisista não ocupa um espaço à força. Ele apenas se instala onde você saiu, onde você desistiu de existir para caber em expectativas que nunca foram suas. Você se doa inteira e ainda assim sente que nunca é suficiente, que precisa provar o tempo todo que merece amor, atenção, respeito. Mas e se esse esforço não for sobre o outro? E se no fundo você estiver tentando convencer a si mesma de que é digna? Jung afirmava que não se alcança a luz imaginando figuras brilhantes, mas tornando consciente a escuridão. Talvez seja a hora de olhar para essa necessidade insaciável de agradar como um trauma antigo, uma infância não ouvida, um amor condicional que ensinou que ser amada exige sacrifício. E você acreditou. Acreditou tanto que virou um padrão. E padrões, quando não quebrados, viram destino. Por isso você atrai o mesmo tipo de relação, o mesmo tipo de dor, com rostos diferentes, porque o roteiro interno não muda. A boazinha não é um comportamento, é um papel, e papéis aprisionam. O narcisista só precisa de alguém que aceite ficar no fundo do palco, alguém que sorria enquanto ele brilha. Mas o que acontece quando essa mulher começa a sair das sombras? Você sente culpa por pensar em sair, culpa por impor limites, culpa por pensar em si. Mas essa culpa não é sua, foi plantada. E quanto mais você tenta se livrar dela agradando, mais ela cresce. É um ciclo psíquico, uma armadilha emocional que Jung chamaria de complexo do eu inferior, onde a pessoa constrói sua identidade a partir da necessidade de ser aceita. E ninguém explora melhor essa brecha do que um narcisista. Ele não manipula apenas o que você sente, ele manipula quem você acredita ser. Talvez seja por isso que mesmo quando ele te fere, você o protege. Mesmo quando ele mente, você o justifica. Porque cortar esse vínculo significaria abrir mão de um pedaço seu, aquele que ainda acredita que pode salvá-lo. Mas salvar alguém que não quer ser salvo é afundar junto. E você já afundou tantas vezes que aprendeu a respirar debaixo da dor. Isso não é amor, isso é sobrevivência emocional disfarçada de vínculo. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos dentro de nós, nos encontramos como destino fora. E o destino está gritando, mas ninguém vê, porque você é a forte, a compreensiva, a mulher que segura tudo. O que ninguém percebe é que por trás dessa força existe uma exaustão invisível, um cansaço que não é físico, mas existencial, uma alma pedindo para voltar, não para agradar, mas para existir. E talvez esse seja o primeiro golpe, não contra o narcisista, mas contra o personagem que você mesma criou para merecer amor. Um personagem que já não te serve, mas que você ainda veste porque tem medo do que está por trás dele. Você ainda lembra quem você era antes de tentar ser perfeita? Antes de medir cada palavra, cada gesto, cada silêncio? Essa mulher ainda está aí, esperando que você a escolha. Não com gritos, mas com presença, com verdade, com limites. Porque limites não são muros, são portais. E é exatamente quando você começa a dizer não que o jogo muda. Não porque ele vai se transformar, mas porque você finalmente começou a se lembrar de quem é. E esse é o início do fim da hipnose. Segundo golpe, a queda da máscara da cúmplice. Você já percebeu como o narcisista sempre encontra a brecha exata por onde infiltrar seu domínio? Ele não chega derrubando portas. Ele observa, sente, mapeia as suas feridas como se fossem dele. E então oferece exatamente o que você mais sonhava ouvir, mas nunca recebeu. Ele diz que você é diferente, que nunca conheceu alguém como você. E naquele instante, uma parte sua, ferida, esquecida, carente, acredita que finalmente será vista. O problema é que o que parece conexão é, na verdade, um espelho manipulado. Você não está sendo amada, está sendo lida.
É nesse cenário sedutor que nasce o segundo golpe. Um golpe que parece vir de dentro, mas foi semeado por ele desde o início. O momento em que você se torna cúmplice do próprio apagamento. Carl Jung dizia que aquilo que nos fere também nos molda. E ao longo da vida, você talvez tenha aprendido que receber atenção exige se adaptar, silenciar sua intuição, podar seus desejos, aceitar migalhas com gratidão. O narcisista apenas ativa essa programação. Ele não cria a ferida, ele a reconhece e a explora. No início você acredita que está escolhendo, acredita que está no controle, que é você quem está doando, amando, compreendendo. Mas aos poucos, algo muda. Você começa a se pegar duvidando de si, questionando sua memória, desconfiando da própria lucidez. Ele diz que foi apenas um comentário, que você está exagerando, que é muito sensível. E você acredita, porque aprendeu a se questionar antes de questionar o outro. O segundo golpe acontece aqui, quando a sua percepção começa a se curvar à narrativa dele. E o mais perverso, você o defende. Mesmo ferida, você o protege. Mesmo humilhada, você tenta entender. Porque o narcisista sabe inverter papéis como um mestre das sombras. Em pouco tempo, ele não é mais o vilão, é a vítima. E você, que só queria paz, vira a fonte do caos. Jung chamava isso de inversão simbólica, o momento em que a verdade se dobra diante do medo de perder o vínculo. E aí, você já não sabe mais se está lutando por amor ou pela ideia de que alguém um dia vai enxergar seu valor. A cúmplice nasce quando a mulher boazinha se torna a gestora da própria invalidação. Ela se antecipa ao conflito. Ela sorri para evitar drama. Ela oferece mais do que tem, esperando que, em algum momento, isso seja o suficiente para ser respeitada. Mas não é, nunca é. Porque a regra invisível desse jogo é clara. Quanto mais você cede, menos ele te vê. O narcisista se alimenta do desequilíbrio. E quanto mais você tenta provar que é digna, mais ele se convence de que você não é. Esse golpe não estoura, ele corrói. É uma erosão emocional que começa com frases como "deixa pra lá, não é tão grave, ele vai mudar". São concessões pequenas, quase imperceptíveis, mas cada uma delas é um recuo da sua essência, um passo para longe de si. E quando você percebe, já está vivendo uma versão da sua vida onde tudo gira em torno do humor, da validação e do controle de alguém que nunca se compromete de verdade. Você se torna orbitante, girando em torno de um sol que queima e nunca aquece. E aqui está a verdade brutal que ninguém quer ouvir. A boazinha colabora com o próprio cativeiro, não por fraqueza, mas por esperança. Esperança de que, se ela amar o suficiente, ele vai perceber, vai mudar, vai agradecer. Mas Jung foi claro, o inconsciente coletivo feminino foi treinado por séculos para acreditar que o amor é uma missão, que ser mulher é salvar, curar, tolerar. E quando essa crença entra em colapso, tudo desmorona, porque você percebe que talvez nunca foi amada, apenas útil. E o mais cruel, mesmo depois de tudo, você sente saudade. Saudade de quem ele fingiu ser. Saudade do que ele prometeu, do toque gentil, das palavras doces, dos olhares intensos. Mas isso não foi amor, foi isca. E você, com sua alma faminta, mordeu. Isso não te faz fraca, te faz humana, porque todos nós queremos ser vistos, queremos ser escolhidos. O narcisista sabe disso. Ele se disfarça de lar, mas é armadilha. E o segundo golpe, aquele que o faz recuar, não é vingança, é presença. É quando você se vê, quando você se escolhe. Nesse ponto, o jogo muda. Ele sente, porque ele sabe exatamente quando você começou a sair do transe. Ele percebe nos seus silêncios, na sua nova postura. Nos seus olhos que já não pedem, observam. Jung dizia que o verdadeiro despertar acontece quando a mulher deixa de projetar no outro o que precisa encontrar em si, e essa reapropriação do próprio poder não se anuncia com gritos. Ela ecoa com uma calma que o narcisista
narcisista não consegue manipular, porque ele não controla quem não precisa mais de aprovação. Esse é o segundo golpe, a queda da máscara da cúmplice. O momento em que você reconhece que foi parte do jogo e escolhe sair, sem drama, sem explicações, sem mendigar, apenas saindo da dança, porque o passo mais difícil não é sair da relação, é sair do personagem. A mulher que sempre entende, que sempre espera, que sempre perdoa. Ela precisa morrer para que a verdadeira possa nascer. E quando ela renasce, o narcisista se curva. Não por respeito, mas porque ele sabe que perdeu o espelho onde manipulava a realidade. Há um instante em que tudo dentro de você deseja gritar, expulsar a dor com palavras. Dizer tudo o que ficou entalado, desmascarar, apontar, esfregar as verdades que ele tanto nega. Mas esse é o impulso da mulher ferida, não da mulher desperta. Jung nos ensinou que a alma não se revela no ruído, mas na profundidade dos silêncios. E é aí que o terceiro golpe se instala, de forma quase imperceptível, mas absolutamente devastadora. Quando você para de tentar explicar, de justificar, de convencer, de provar que está certa e simplesmente silencia. Mas não é um silêncio de submissão, é um silêncio ritual, um silêncio alquímico, porque ele não nasce da fuga, mas da consciência. É o silêncio de quem finalmente entendeu que não precisa mais vencer discussões, precisa se libertar do enredo. O narcisista, acostumado a dançar no campo da palavra, da dúvida, da distorção, se desestabiliza quando perde o palco do drama. Ele não suporta o vazio emocional, porque no fundo sua existência depende da sua reação, do seu protesto, do seu desespero. Quando você retira isso, ele murcha. Esse é o golpe que não se vê chegando, porque ele não bate, ele ausenta, e o que era presença sufocante vira eco, o que era controle vira vazio, o que era certeza vira espelho quebrado. Ele fala e você não responde, ele acusa e você não explica, ele provoca e você apenas observa. Esse silêncio é um santuário, é quando a energia para de fluir para o jogo, e sem energia, o jogo colapsa. Carl Jung chamaria esse ponto de retirada de projeção, o instante exato em que você para de enxergar nele aquilo que desejava curar em si. E então, algo acontece, algo sutil, mas profundamente simbólico. Você percebe que aquele olhar que antes te desestruturava já não tem mais força, que aquele toque que um dia fez seu corpo tremer agora causa náusea, que aquela voz, antes doce, soa como ruído. É como se o feitiço estivesse se desfazendo. E está. Porque o encantamento só existia enquanto você acreditava na narrativa. E o terceiro golpe é isso: parar de alimentar a história. Não com raiva, mas com clareza. E não há nada mais assustador para um narcisista do que uma mulher clara. Esse silêncio é revolução, é ruptura psíquica, porque ele mostra que você não está mais tentando ser ouvida, está finalmente se ouvindo. Ele marca o momento em que você sai da frequência do conflito e entra no território da presença. E presença não se manipula, não se dobra, não se convence, ela simplesmente é. O narcisista sente esse campo e não sabe como agir, porque ele só sabe jogar onde há brechas. E o silêncio é um território sem brechas, é onde você se torna inteira, inatingível, inacessível. Mas esse silêncio exige coragem, porque ele vem acompanhado do medo de parecer fria, distante, egoísta. A mulher boazinha ainda sussurra: explique, justifique, cuide dele. Mas você não obedece mais essa voz, porque agora há outra, mais firme, mais velha, mais sábia, que diz: cuide de você. E nesse momento, algo ancestral se quebra. Você não está apenas rompendo com um homem, está rompendo com gerações de mulheres ensinadas a se sacrificar para manter vínculos. O terceiro golpe não é pessoal, é espiritual. E ele não se limita ao gesto, ele reverbera. O narcisista, diante do seu silêncio, tenta recriar a velha dinâmica. Ele provoca, ele se vitimiza, ele diz que você mudou, que está distante, que está fria, mas você não entra, não porque está fechada, mas porque está limpa, porque o seu silêncio não é ausência, é proteção, é escolha, é um espaço sagrado onde a sua essência voltou a respirar. E não há como explicar isso para quem só entende amor como dependência. Jung dizia que a alma se ressente quando vive em falsidade.
O seu silêncio é a libertação dessa alma. Nesse golpe, você não impõe limites com palavras. Você se torna o próprio limite. Ele tenta ultrapassá-lo, mas encontra um muro invisível. E não é de raiva, é de maturidade. Ele percebe que não tem mais acesso, e isso o enlouquece, porque o que ele quer não é você, é o poder sobre você. Quando esse poder desaparece, ele se sente nu. E pela primeira vez, talvez, começa a perceber que nunca teve controle sobre você. Apenas sobre a imagem que você fazia de si mesma. E essa imagem foi embora. O terceiro golpe é, portanto, a demolição silenciosa do ciclo. É quando você deixa de se explicar, de se defender, de se desculpar por existir. É quando você escolhe o peso do silêncio em vez da leveza falsa de um tudo bem forçado. É quando você reconhece que o seu valor não está no que você tolera, mas no que você não permite mais. E quando esse silêncio se instala, o narcisista se curva, não diante de você, mas diante do vazio que ele próprio criou e que agora o engole. Porque sem você, ele não tem mais onde projetar seu falso brilho. E é nesse vazio que ele começa a perceber o que perdeu. Mas já é tarde, porque o silêncio, quando nasce da verdade, não aceita retrocesso. E nesse silêncio, algo floresce. Algo que não tem nome, mas tem presença. Algo que não pode ser dito, mas pode ser sentido. Você, pela primeira vez, inteira. Quarto golpe, a reconexão com o selvagem interno. Você já reparou como, depois de um tempo convivendo com o narcisista, você começa a se esquecer das suas cores? Seus desejos se apagam, seus sonhos diminuem, seus impulsos naturais são rotulados como exageros, dramas, imaturidade. Aos poucos, o que era força vira defeito, o que era brilho vira ameaça, e o que era liberdade vira desordem. E você, com medo de parecer difícil demais, começa a se encolher, a se conter, a se mutilar emocionalmente para caber em uma moldura que ele pintou, mas nunca respeitou. E é aqui que nasce o quarto golpe. Um golpe brutal, primitivo, inevitável. A reconexão com o seu selvagem interno. Carl Jung ensinou que existe uma parte de nós que nunca se corrompe. Um núcleo essencial que permanece intacto, mesmo quando tudo ao redor é devastado. Ele o chamava de self. É essa parte que observa em silêncio enquanto você tolera o intolerável, que sussurra quando você finge não escutar, que chora de dentro para fora quando você sorri por fora. O quarto golpe não é uma reação, é um retorno. O retorno àquela mulher indomada que você tentou sufocar para ser aceita. Aquela que existia antes do medo de ser rejeitada. Antes de amar homens que não sabiam o que fazer com sua intensidade. Esse retorno não é gentil, não é bonito. Ele vem com fúria, com luto, com vertigem, porque reencontrar o seu selvagem é ter que admitir tudo o que você enterrou para parecer digna. Toda a raiva que engoliu, toda a intuição que negou, toda a liberdade que trocou por migalhas de atenção. O quarto golpe acontece quando essa energia bruta, ancestral e esquecida desperta. Não como vingança, mas como natureza. Você não grita, você não implora, você apenas volta para si, para o corpo, para a alma. E quando isso acontece, o narcisista sente, porque o selvagem não se submete, não suplica, não negocia. O selvagem simplesmente existe e exige respeito. Esse é o ponto onde você deixa de ser previsível, onde ele já não sabe mais como te manipular, porque aquilo que te fazia dançar a música dele foi queimado na fogueira do seu próprio renascimento. O que antes doía agora não alcança mais. O que antes te puxava agora te provoca repulsa. Jung dizia que a individuação começa no momento em que você se separa das máscaras. Esse é o quarto golpe, rasgar a máscara da mulher domesticada. Mas atenção, esse despertar não vem com aplausos, ele vem com culpa, com perda, com solidão. Porque ao dizer não para a versão que o agradava, você diz sim para uma versão que ainda assusta. A mulher selvagem dentro de você não pede permissão. Ela sente, age, vibra. Ela quer dançar, rir alto, dizer o que pensa, mudar de ideia, tomar espaço. Ela quer ser inteira. E o narcisista não sabe o que fazer com mulheres inteiras, porque ele precisa de metades, de pedaços, de fragmentos moldáveis que ele possa chamar de amor.
E talvez você ainda sinta medo de assustá-lo, de perdê-lo, de não ser amada por quem você é de verdade. Mas Jung alertava: aquilo que você mais teme é justamente o que precisa confrontar. E talvez o seu maior medo não seja perdê-lo, mas se reencontrar. Porque reencontrar a mulher selvagem significa aceitar que ela sempre esteve certa, que aquela sensação de incômodo, de que algo estava errado, não era insegurança, era sabedoria. A sua sabedoria. Aquela que você duvidou porque ele disse que era carência, paranoia, coisa da sua cabeça. A mulher boazinha morre quando a mulher selvagem acorda, porque não há mais espaço para conciliação. O quarto golpe é uma ruptura interna. É quando você diz chega, mas não com raiva, com clareza. É quando você escolhe se frustrar um narcisista em vez de continuar frustrando a sua alma. E essa decisão é a mais perigosa para ele, porque até ali ele controlava suas dúvidas, sua culpa, sua carência. Mas agora ele só encontra presença, e presença não pode ser dobrada. Ela pode ser admirada, amada, respeitada, mas nunca manipulada. Essa mulher que volta de dentro de você, selvagem, instintiva, plena, não grita para ser ouvida. Ela apenas existe, e isso basta. Ela se movimenta no mundo com os próprios pés, e não precisa mais que alguém valide sua jornada. O narcisista, ao perceber isso, vacila. Tenta recriar os velhos gatilhos. Diz que você está fria, mudada, arrogante. Mas ele não entende, você não está fria, está desperta, não está mudada, está de volta, não está arrogante, está inteira. Jung chamava isso de retorno ao centro, o ponto onde a alma volta a ser a guia. O quarto golpe, então, não é uma resposta, é uma metamorfose. É quando você não cabe mais no espaço onde um dia se encolheu. Quando as roupas emocionais que você usava para agradar se tornam apertadas, ridículas, insuportáveis. É quando você olha para ele e vê pela primeira vez o que sempre esteve ali. Não um mestre emocional, mas um homem frágil, perdido, que se alimentava da sua luz para fingir que tinha brilho. E agora que você recolheu sua luz, ele se vê. E o que ele vê o apavora, porque o narcisista não teme sua raiva. Ele teme sua autonomia. Ele não teme seu confronto. Ele teme sua ausência emocional. E a mulher que volta a ser selvagem não precisa de permissão para partir. Ela não faz alarde. Ela se levanta, pega de volta o que é seu, sua voz, seu riso, sua intensidade, e vai embora. Não para fugir, mas para viver, para existir, para finalmente ser. E esse é o quarto golpe. A reconexão com o que nunca deveria ter sido calado. O rompimento com a versão adaptada que você usou como armadura. A libertação das camadas de obediência que vestiram sua alma de silêncio. A mulher selvagem voltou, e com ela voltou a sua liberdade. E é aí que o narcisista se curva, não por escolha, mas porque, diante do real, o falso sempre desmorona. Quinto golpe, o desapego sem testemunhas. Algumas partidas não fazem barulho, não deixam portas batendo, gritos ecoando, lágrimas no chão. Algumas partidas são tão silenciosas que parecem quase invisíveis, mas deixam um vazio tão absoluto que o outro jamais esquecerá. É nesse silêncio final que o quinto golpe acontece. Carl Jung dizia que a verdadeira libertação não é emocional, é arquetípica. E o que você está prestes a compreender não é apenas o fim de um ciclo, é o corte simbólico de um cordão invisível que te mantinha presa a um papel que nunca foi seu. O quinto golpe não é uma decisão, é um estado. Ele não acontece em um momento de raiva, nem no auge do sofrimento. Ele chega como um suspiro longo após uma exaustão ancestral. Ele não nasce da necessidade de punição. Ele nasce do fim do vínculo emocional. E isso o narcisista nunca espera. Porque para ele você era eterna, uma fonte perene de afeto, perdão e retorno. Ele não acreditava que você partiria de verdade, porque você sempre ficava, sempre voltava, sempre cedia, até que não mais.
Esse é o golpe mais cruel para o ego dele. Não porque você o confronta, mas porque você desaparece, não do mundo, mas da frequência dele, da teia psíquica onde ele te mantinha presa. Ele tenta te provocar e você não sente. Ele tenta te buscar e você já não responde. Ele te espiona e não encontra rastros. Ele sente que algo saiu do lugar e foi você. O quinto golpe é o corte do acesso, o momento em que você desliga a energia que o alimentava, não por maldade, por clareza. Jung chamava isso de emancipação arquetípica, quando a alma se recusa a seguir interpretando um papel que foi imposto pelo medo. Você não precisa mais que ele reconheça sua dor. Você não precisa mais de um pedido de desculpas. Você não espera mais que ele mude, porque agora você compreendeu. O que te mantinha ali não era ele. Era a ideia de que se ele te amasse, você finalmente se sentiria suficiente. Mas esse buraco não é dele, é seu. E o quinto golpe acontece quando você para de projetar essa carência no outro e começa a cuidar dela em si. Quando você entende que não está partindo de um homem, está partindo de um padrão. Esse padrão é ancestral. Foi passado de geração em geração. Mulheres que amaram demais, que se calaram, que suportaram. Mulheres que se dissolveram em função de filhos, maridos, pais. Você honrou essas mulheres, repetiu seus gestos, chorou suas dores. Mas agora você está dizendo basta. E esse basta não é um grito de guerra, é um sussurro firme da alma. É o momento em que você honra suas ancestrais, não repetindo sua dor, mas quebrando o ciclo. E essa quebra é o quinto golpe, um corte energético que reverbera para trás e para frente no tempo. O narcisista não entende esse silêncio, porque ele está acostumado a joguinhos, a reações, a tentativas de resgate. Ele vive no plano da superfície, mas o quinto golpe vem das profundezas. Ele é invisível aos olhos, mas esmagador para a alma dele, porque pela primeira vez ele sente a sua ausência real, não a ausência física, mas a ausência psíquica. Você não está mais disponível, você não está mais em busca de sentido, você não está mais tentando salvar, você apenas foi. Esse ir embora sem testemunhas é o que o desarma, porque o ego narcisista precisa de palco, de plateia, de drama. Mas o seu quinto golpe não lhe dá isso. Ele não tem para onde correr, não tem a quem culpar, não tem mais você para projetar sua culpa. E pela primeira vez, ele se vê, e o que ele vê é um abismo, porque sem você como espelho, tudo o que sobra é o vazio que ele sempre tentou preencher com controle. E agora, sem poder controlar, ele sente a falta de algo que nunca valorizou. Você, por outro lado, não sente falta, sente paz, não porque foi fácil, mas porque agora faz sentido. O silêncio que antes doía, agora é casa. A solidão que antes pesava, agora é presença. O caminho que antes parecia impossível, agora é inevitável. O quinto golpe transforma a mulher boazinha em mulher soberana. E soberania não se explica, não se discute. Ela apenas vibra e tudo ao redor sente, inclusive ele. O narcisista pode tentar te substituir, pode fingir que está melhor do que nunca, pode postar, provocar, manipular, mas por dentro ele sabe, ele sente, ele perdeu. Não uma mulher qualquer, mas uma mulher que o havia amado de forma profunda, verdadeira, rara, e que mesmo assim partiu. Isso é intolerável para o ego dele, porque você se foi e não deixou brecha, não deixou o portão entreaberto, você saiu e trancou a porta de dentro. O quinto golpe não é uma vingança, é um renascimento. É quando você deixa de ser uma mulher que espera por amor, para ser uma mulher que é o próprio amor. É quando você entende que não precisa mais lutar por espaço, porque você é o espaço. E quando essa consciência se instala, tudo muda, o mundo ao redor muda. As escolhas mudam, os relacionamentos mudam, porque agora você vibra em outra frequência, e essa frequência não aceita mais migalhas. E aqui termina o jogo, o ciclo, a repetição. Não porque ele te liberou, mas porque você se soltou. Não há prisão sem cúmplice. E quando você abandona o vício emocional da expectativa, o sistema entra em colapso. Esse é o golpe final. A libertação que não grita, que não briga, que não justifica.
A libertação que simplesmente caminha. E cada passo seu, longe dele, é um grito de vitória que ecoa em silêncio. Carl Jung sorri nas entrelinhas desse gesto. O self venceu. E a mulher que um dia se curvou para caber, agora voa. Talvez agora você sinta um silêncio diferente dentro de si. Um silêncio que não pesa, expande, que não sufoca, acolhe. É o eco de algo que não foi dito, mas que foi profundamente compreendido. Porque há verdades que não precisam ser gritadas. Elas se insinuam, se infiltram, tocam camadas onde as palavras comuns jamais alcançariam. E essa jornada, se permitida, não termina aqui. Ela apenas começa a ser sentida de um jeito novo, como se cada frase tivesse desenhado uma trilha de volta para casa. Você se lembra da primeira vez que tentou ser perfeita? Talvez tenha sido ainda pequena, quando aprendeu que agradar trazia aplausos, que sorrir mesmo triste evitava problemas, que se moldar aos desejos dos outros fazia com que eles ficassem. Mas ninguém te ensinou que ao fazer isso repetidamente, você desaparecia, aos poucos, em silêncio, e é esse desaparecimento que te trouxe até aqui, não por fraqueza, mas por coragem, porque só quem ousa olhar para dentro reconhece que não pode mais se trair. A dor que você carregou não foi em vão. Ela não te destruiu, ela te forjou. A cada queda, uma camada antiga se rasgava. A cada migalha aceita, um grito interno ganhava força. Até que chegou um dia em que algo quebrou, mas não em pedaços. Quebrou como uma casca, como um invólucro que já não cabia, e do que parecia ruína nasceu espaço. Um espaço novo, limpo, sagrado. Um altar invisível onde pela primeira vez você pôde se rever sem distorções. Carl Jung dizia que a alma sempre sabe quando está sendo traída, mesmo que o ego insista em permanecer. E talvez hoje você esteja ouvindo esse sussurro com mais nitidez. Não há mapas para essa travessia, não há respostas prontas, mas há pistas, fragmentos, intuições. E se você chegou até aqui, é porque algo em você sempre soube, sempre sentiu, mesmo quando negou, mesmo quando duvidou. A sua essência nunca te abandonou. Há uma beleza silenciosa no ato de renascer. Não porque tudo se encaixa de imediato, mas porque finalmente tudo começa a fazer sentido. Você não precisa mais ser compreendida, nem aceita, nem salva. Você precisa apenas ser. E isso, por si só, já é a ruptura mais profunda com o sistema que tentou te calar. O quinto golpe, aquele que não deixou rastros, talvez agora esteja se fazendo presente. O gesto invisível de uma mulher que escolheu a si mesma, sem precisar anunciar, e ele sentirá, não com os olhos, mas com a alma. Porque o espaço que você ocupava, mesmo calada, era imenso, e agora está vazio. Mas não se preocupe com a ausência dele, porque no fundo, ele nunca esteve. O que você amava era a ideia do que ele poderia ser, não o que ele era. E agora, o que você reencontra é algo que jamais deveria ter sido perdido. A inteireza de uma alma que cansou de pedir permissão para existir. Talvez você ainda escute ecos antigos tentando te puxar de volta. Mas agora você sabe, essas vozes não são suas. São heranças, ecos de um tempo onde a mulher era a sombra do outro. Mas você não é sombra, você é fonte, você é início, você é pulso. E ninguém mais poderá te convencer do contrário, porque aquilo que acordou dentro de você não volta a dormir. Alguns vídeos informam, outros distraem. Mas, se você sentiu algo pulsar diferente hoje, é porque esse conteúdo foi uma lembrança, não uma novidade. Lembrança de algo que sua alma sempre soube. E se isso tocou você, compartilhe, comente, espalhe, porque cada mulher que acorda, acorda outras. E esse é o tipo de despertar que não pode mais ser adiado. Inscreva-se, não por hábito, mas por pertencimento, porque aqui cada palavra é um espelho, cada história um rito e cada vídeo uma chave. E a última frase que quero te deixar não é um adeus, é uma lembrança. Quando a mulher volta a si, o mundo se curva em respeito.